Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mascarenhas, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal no IDP aqui em Brasília, onde também advogo. Junto com o Vinícius Vasconcelos, que é meu sócio, eu coordeno o Observatório de Precedentes Criminais no IDP. E esse daqui é um vídeo ou uma série de vídeos que eu vou gravar para a gente entender um pouquinho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus. Em 2020, enquanto eu ainda assessorava o ministro do Supremo ali, eu gravei um curso sobre habeas corpus que está disponível na plataforma do STF Educa. Mas eu acho que a gente pode fazer aqui também uma série de vídeos tratando exatamente da história do habeas, passando por jurisprudência defensiva, da escada processual, para a gente explorar toda a matéria de habeas corpus em vídeos que não sejam tão longos, não se trata de um curso, mas que a gente possa aqui juntos se aprofundar um pouquinho na matéria. Me parece que o YouTube proporciona isso, né? Então, isso daqui é mais um vídeo de discussão que a gente vai fazer, certo? Eu vou gravar vídeos curtos para a gente trazer quais serão os temas desses vídeos mais longos. Esses curtos vou disponibilizar no Instagram, esses longos vamos disponibilizar aqui no YouTube, para estar aqui com vocês e para conversar mais sobre habeas corpus em cortes superiores. Bom, para tratar de habeas corpus, eu acho que a gente primeiro precisa, vocês vão ver sempre que eu estou com anotações aqui, porque minha memória não é essa toda, né? Mas eu quero tratar sempre de dados aqui, então vocês vão ver toda hora dando uma olhada aqui nas minhas anotações para eu não me perder muito, né? E isso daqui é uma coisa informal que a gente está fazendo, mas para discutir de fato a matéria. Eu quero que a gente desenvolva aqui uma consciência situacional para trabalhar com habeas corpus. Então, para isso, a gente precisa entender números e história do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse primeiro vídeo é para tratar mais da história do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que na verdade se confunde com a história da própria corte, certo? Bom, vocês podem, quem está aqui provavelmente usa o habeas corpus como instrumento de trabalho. Sabe que o número de habeas corpus deferidos pelo Supremo, pelos ministros do Supremo, hoje mais de 95% monocraticamente, a gente traz esses dados na pesquisa que a gente conduz e também num livro que eu e Vinícius coordenamos, que é esse daqui, habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem bem que essas decisões são tomadas muito monocraticamente, né? E que essa tem sido uma tendência observada no tribunal. E nós então passamos a conduzir uma pesquisa empírica sobre esses números, sobre essas ordens concedidas pelo Supremo. A gente vai e abre cada uma das ordens para entender como tem decidido cada ministro em cada tema. Né? É uma pesquisa que a gente tem difundido pelo livro, por artigos e no âmbito do observatório. Bom, em 2018 foram concedidas 642 ordens de habeas corpus, pouco menos de 5%. Em 2019, 924 ordens de habeas corpus, pouco mais de 5%. Em 2020, 905 ordens de habeas corpus. E aí nós temos números de 21, 22, 23. No ano passado, 2024, 534 habeas corpus concedidos. Vejam que é um universo bastante limitado, né? A gente tem anualmente mais de 12 mil, em média, desses últimos anos, impetrações no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é importante que a gente entenda o que leva a um ministro, né, segundo o seu entendimento, o que leva cada ministro a deferir as ordens. Mas, como eu disse a vocês, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero que a gente destrinche um pouco da história do uso do habeas corpus no Brasil. Pois bem, a primeira sessão do Supremo Tribunal Federal aconteceu em 28 de fevereiro de 1891 e foi presidida pelo Visconde de Sabará, Visconde de Sabará. O Visconde de Sabará, na verdade, pertencia ao antigo Supremo Tribunal de Justiça, que era a Corte Suprema do Império. Né? Portanto, desde aí a gente vê que o Supremo, enquanto tribunal, né, o Supremo Tribunal Federal, aí já na República, estava tentando se desenvolver a partir de bases imperiais, né, de bases que partiram de um sistema que era outro. Né? Bom,
essas bases foram lançadas pela Constituição de 1824, mas a gente via já no Código Criminal de 1830 e no Código de Processo Criminal de 1832 a figura do habeas corpus. Vocês sabem que, na verdade, a figura do habeas corpus não nasceu no Brasil, ela tem origem, na verdade, inglesa, né? No Assize of Clarendon, que é de 1166, se eu não estiver errado, né? 1166, está aqui nas minhas anotações, e que ali não tinha, na verdade, o nome de habeas corpus, né? Eram os mandados reais instituídos pelo rei Henrique II para fazer valer, nesse Assize of Clarendon também foi instituído o júri, por exemplo, era uma reforma judiciária que o rei estava fazendo ali na Inglaterra para fazer valer as cortes reais, né? Porque ali se tinha um sistema muito descentralizado que ficava na mão da nobreza local, né? Vocês sabem também que depois, com a introdução da Carta Magna em 1215, pelos barões, a imposição dela dos barões ao rei João Sem Terra, a gente tem aí mais bem acabada a figura do habeas corpus em si, né? E aqui um primeiro erro clássico que você tem, né? Quando você está escrevendo habeas corpus, você não está escrevendo um writ, né? O writ, na verdade, era a ordem de habeas corpus que saía de um tribunal real e chegava aos locais mais afastados da Inglaterra, né, para dizer, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas por ordem do rei, aqui está a liberdade da pessoa. Esse era o writ, né? Essa era o writ, portanto, era a ordem de habeas corpus, que de fato se desenvolveu depois do Assize of Clarendon e chegou na Carta de 1215, imposta pelos barões que estavam revoltados com os desmandos locais de nobres que tinham maior título de nobreza do que eles, e impuseram essa carta ao João Sem Terra, e nessa carta, então, impuseram a figura do habeas corpus, né? E aqui, e a partir daí, se tutelava diretamente em habeas corpus a liberdade ambulatorial, o direito de ir e vir, tá certo? Tentando aqui desfazer os desmandos da nobreza. Vejam, o habeas corpus existia, mas não era regulamentado. Ele só foi ganhar regulamentação na própria Inglaterra com o Habeas Corpus Act de 1679. Nessa época, né, vocês imaginam, vocês sabem muito bem disso, o Brasil era uma colônia. Né? O que vigia aqui no Brasil? Vigiam as ordenações filipinas, que são de 1600 e não anotei aqui, mas me parece que 1670 por ali, né? E nós não tínhamos alguma coisa parecida aqui com uma ordenação que levasse exatamente à figura do habeas corpus. Isso muda um pouco com a chegada da família real ao Brasil, né? Vejam só, a família real chega ao Brasil e aí passa a tentar regulamentar as coisas por aqui, certo? E vocês sabem que depois há uma revolta em Portugal por conta da família real estar no Brasil, a família real volta para Portugal, Dom Pedro I diz que fica no Brasil e logo o Brasil se torna independente de Portugal. O imperador à época impõe uma Constituição de 1824, impõe seus códigos, os Código Criminal de 1830, o Código de Processo Criminal de 1832, e o país passa a ter uma certa vida não republicana, uma vida imperial, mas que tinha seus códigos próprios ali. Né? Isso se desenvolveu durante o Império. Em 1871, a gente tem, por exemplo, a Lei 2033, que no artigo 18 previa, de fato, o habeas corpus preventivo, que já era uma evolução ao habeas corpus repressivo contido no Código de Processo Criminal, no artigo 340, o Código de Processo Criminal, que era de 1832. Mas a gente tem aqui essa história toda que é desenvolvida do habeas corpus no Brasil, Império, mas o que nos interessa de fato é do Brasil República, que é a partir de então que a gente tem o desenvolvimento do Supremo Tribunal Federal, que vai ser pauta aqui desses vídeos. Bom, a proclamação da República, e a gente precisa ali
de uma Constituição, né? Vejam só, Dom Pedro II, na verdade, voltando um pouquinho, é um dos homens públicos mais importantes da história do Brasil e um dos mais esclarecidos. Em 1889, logo antes da proclamação da República, ele manda uma missão chefiada por Lafayette Rodrigues para estudar o sistema de justiça norte-americano, que de fato Dom Pedro II era muito estudioso e percebe que ali há uma receita para o futuro, né? E para que futuro? A gente tinha o poder legislativo, a gente tinha o poder judiciário, a gente tinha o poder executivo e no Império a gente tinha o poder moderador. Dom Pedro era muito cioso de com quem ficaria o poder moderador se o Império acabasse, e ele já previa que o Império não teria vida tão longa assim. Então, ele queria entender como que isso funcionava nos Estados Unidos, que era ali como se fosse um modelo do que deu certo na época. Ele manda essa missão chefiada por Lafayette Rodrigues para estudar justamente o sistema judicial norte-americano, e Lafayette Rodrigues entende ali, olha, aqui existe um sistema de abóboda, em que a Suprema Corte é o órgão judiciário de revisão máxima, existe um judicial review, ou seja, o poder que é responsável pela guarda da Constituição é o poder judiciário, né? Então, é mais ou menos aquilo que Dom Pedro tinha previsto. Me parece que o poder moderador ficará com o poder judiciário. É isso que ele diz a Lafayette Rodrigues quando envia ele para essa missão. E, de fato, antes, no Brasil Império, o legislativo era o guarda da Constituição. Não fazia muito sentido. Então, a gente tem a proclamação da República e, nessa República nascente, uma chance de instituir o Poder Judiciário como órgão de revisão de guarda da Constituição. Ou seja, a gente tem o poder de instituir aqui no Brasil esse Judicial Review. E é aí que entra um gênio baiano, que é Rui Barbosa. Rui Barbosa é um dos redatores, se não for coautor da Constituição, que entra em vigência em 1891. Vocês sabem que no Salão de Bustos aqui do Supremo, nós temos toda a esplanada dos ministérios aqui atrás, que é linda, né? Mas no Salão de Bustos a gente tem o busto de vários ministros e só um que não foi ministro, que é Rui Barbosa. Vejam só, Rui Barbosa negou no final da vida, existe um tribunal mundial, na época ele negou fazer parte desse tribunal mundial. Ele organizou a Conferência de Paz de Haia, né? Ele era um cara multifacetado, um gênio mesmo. E foi coautor da Constituição de 1891. E Rui Barbosa, percebendo que aquela era uma chance de discutir toda a vida política nacional pelo judiciário, faz inserir o artigo 72, parágrafo 22 na Constituição de 1891, que diz o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Vejam só, dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou estiver na iminência, ou seja, é um habeas corpus repressivo ou preventivo, né? Sofrer violência ou, violência tudo bem, é o espírito do habeas, ou arbitrariedade ou abuso de poder, ou seja, ele está fazendo do habeas corpus um remédio larguíssimo, uma via amplíssima, né? É por habeas corpus que ele vai querer discutir ali a Constituição, a vida política nacional. E aí vejam só o que mais. Ele faz inserir também o artigo 61 na Constituição de 1891, segundo a qual caberia ao Supremo Tribunal Federal analisar em última instância, artigo 61, exatamente, analisar em última instância, sempre que houvesse caso de estivesse em jogo ato do presidente da República, né, que fosse pedido dirigido contra ato de juiz federal, ministro de Estado, presidente da República, além das situações em que houvesse perigo iminente, verificada a impossibilidade de apreciação por outro juízo. O Supremo Tribunal Federal seria, portanto, a corte competente nesse caso. O que quer dizer isso? Sempre que ele não conseguisse acessar a jurisdição de outro tribunal e o perigo fosse eminente, ou ainda que fosse ato do presidente da República ou de ministro de Estado, ele, ao invés de ir ao tribunal local, poderia, de fato, acessar o Supremo Tribunal Federal. O que isso na prática significava? Se vocês visualizarem o Rio de Janeiro da época, de um lado ficava
o Senado Federal, e Rui Barbosa era senador da República. Do outro lado ficava, da Rua do Lavradio, ficava o Supremo Tribunal Federal. Ele simplesmente atravessava a rua, impetrava um habeas e ia discutir toda a vida política nacional em habeas corpus. Isso ficou evidente a partir do habeas corpus 300, em que o presidente à época, Marechal Hermes da Fonseca, cioso de que haviam protestos de que para que ele convocasse logo eleições, acionou o artigo 80 da Constituição Federal para declarar por 72 horas estado de sítio. E nessas 72 horas desterrou para Fernando de Noronha os líderes da oposição. Rui Barbosa, então, apresenta um habeas ao Supremo para dizer o seguinte: olha só, você não pode fazer isso. Cessado o estado de sítio, também cessa o desterro. Esse habeas corpus não foi à frente, mas ele tomou gosto pela coisa. E aí passou a impetrar habeas corpus para discutir toda a vida nacional, né? Vejam só que, por exemplo, ele fez um habeas corpus, o 2244. Rui Barbosa era um gênio, mas também tinha seus defeitos, era contra vacinas, imaginem só, né? Um homem da época. Mas foi contra a vacinação, na verdade a vacinação ele também era contra, mas também era contra a inspeção de lares com mulheres desacompanhadas. Então, havia um surto de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, e Rui impetra um habeas corpus, 2244, contra os agentes de vigilância sanitária que não poderiam entrar em domicílios para verificar se havia focos do mosquito da febre amarela, se esses domicílios estivessem guardados por mulheres desacompanhadas, né? Em outro ato, ele faz um habeas corpus, o 35, 36, contra ato de Hermes da Fonseca, presidente da República à época, né? Já evoluímos, mas porque houve um empastelamento do jornal O Imparcial. Ele vai, faz um discurso contra Hermes da Fonseca, e aí o presidente da época, né, Hermes da Fonseca, vejam que essa tensão judiciário-executivo desde sempre, vai e manda empastelar entre executivo e imprensa desde sempre, ele manda empastelar o jornal Imparcial, e aí Rui Barbosa vai e apresenta um habeas corpus e o Supremo garante a circulação do jornal Imparcial com o discurso. Então, essa é a história ali do uso do habeas corpus no que ficou conhecido como doutrina brasileira do habeas corpus, né? Que é esse uso amplíssimo, essa via alargadíssima para uso do habeas corpus. É claro que isso não podia dar muito certo. E havia na Constituição de 1891 um mecanismo de revisão. Então, em 1926, a Constituição é revisada. O ministro Pedro Lessa já havia observado no HC 3969 que a regra tinha, pela Constituição, tinha sido conhecer de todo e qualquer habeas corpus, né? E que aquilo não dava. Então, na revisão constitucional, a gente vê uma imposição, uma volta ao texto mais restritivo do habeas corpus, né? Ali sai o artigo 72, parágrafo 22, ganha nova redação para dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. E essa passa a ser a redação que a gente tem, mais ou menos, com algumas mudanças, desde então, do que é o habeas corpus no Brasil como remédio constitucional, né? É isso que a gente tem do habeas corpus ali. E aqui vale uma observação. Vejam que ficou faltando contra a arbitrariedade do poder público, portanto a gente ficou sem MS, né? O MS volta apenas em 1934, porque eles percebem que fica faltando algum outro remédio, por isso que MS também é impetração. Mas aqui eu quero dizer a vocês que sempre houve uma tentativa, vejam, essa era um meio que Rui Barbosa encontrou de fazer usar o habeas corpus, mas sempre houve também tentativas de limitar ele, né? Então se limitou na revisão constitucional de 1926 de maneira justa, né? Também não se podia usar o habeas, não tinha nada a ver mais com o habeas ali de 1215, né? Com habeas de inspiração anglo-saxã ou com os mandados reais de 1166, mas aqui a gente tinha que de fato limitar um pouquinho o poder do habeas corpus. Mas aí o que se viu depois é que os governantes passaram a flertar com a limitação do habeas corpus, né? O que a gente vê até hoje de comentários
se dá muito habeas corpus, etc. e tal. O GV, em 1935, tenta limitar o habeas corpus no Estado Novo, né? E aí, quando se tem a entrada do Brasil na guerra, em 1942, tem nada a ver colocar limitação ao habeas corpus no decreto de guerra, mas a GV coloca. No AI-5, em 1968, se não estiver enganado, se a ditadura militar, e o AI-5 vigiu por 10 anos, a ditadura militar limita o uso do habeas corpus para crimes políticos, que simplesmente era se declarado 90% dos crimes da época, eu acho, né? Para crimes que feriam a economia, então, quer dizer, faz uma limitação muito grande do habeas corpus. Ainda assim, o Supremo nunca se acovardou. Vejam que, por exemplo, o Supremo concedeu habeas corpus ao jornalista renomado Carlos Heitor Coni para fazê-lo não responder por uma série de artigos que publicou à época pela Lei de Segurança Nacional, e sim pela Lei de Imprensa. Ou seja, o habeas corpus aqui está ligado à história do Supremo Tribunal Federal e partiu, de fato, de uma inspiração norte-americana. E aí, se a gente for se aprofundar, vejam que o habeas corpus nos Estados Unidos é um direito reconhecido no artigo 1º, capítulo 1º, do artigo 1º, seção 9, cláusula 2, da Constituição Americana, mas não como um direito... Aqui é uma discussão nos Estados Unidos, se isso é um direito positivo ou se é um direito que está subentendido, porque ali não diz direito quando cabe o habeas corpus, mas quando ele poderá ser suspenso. Né? Portanto, a gente tem aqui a história do habeas se confundindo com a história constitucional republicana, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a gente vê que o habeas corpus serviu para a gente moldar o próprio sistema de judicial review no Brasil, né? A implementação do sistema americano no Brasil, a partir de um visionário que foi Dom Pedro II no Império, né? Por um gênio baiano que fez escrever a República por habeas corpus, e que a gente chega numa história que é muito bonita, que se confunde com a própria história do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem as limitações ao uso do habeas corpus, que vão ser várias e que a gente vai estudar aqui, até culminar em 2012, quando o Supremo diz, olha, tem muito habeas corpus chegando, a gente precisa limitar isso, então vai caber só aqui recurso em habeas corpus, né, o RHC, e depois essa jurisprudência, alguns ministros voltam atrás, e a gente tem uma outra celeuma que vai culminar no HC 152752, que é o do caso Lula, no que o plenário diz que cabe habeas corpus e que não se precisa do recurso em habeas corpus. Mas essas limitações, que é a chamada jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, a gente vai tratar num próximo vídeo, que eu vou ter o prazer de discutir aqui com vocês, tá bom? É isso, por favor, me digam depois pelas redes sociais ou por aqui em comentários o que vocês acharam desse vídeo e dos próximos que a gente vai gravar. Um abraço!